que realmente significa segurar um cinturão de campeão? Esses cinturões icônicos da luta livre não são apenas prêmios, eles representam poder, prestígio e legado. Mas você já se perguntou como esses cinturões são feitos? E qual lutador ocupa um lugar especial no seu coração? Uses height of Blasting away at the bigger Brazilian. Got it. Caesar left arm elbow joint of Birch, but Birch powered out. with some tandem offense on Burke to do more than just hand it to her, although Tainara lands on her face and single leg. Talvez você tenha ouvido histórias lendárias de heróis lutadores, campeões com uma força extraordinária e luta inabalável. Mas poucas pessoas sabem que além dessas batalhas inspiradoras e vitórias gloriosas, esses cinturões de luta livre são parte indispensável da tradição de artes marciais. Cena's out of the ring. Triple H's out of the ring. RKO. Took for the high cross. RKO. Hoje, o Maquinar Brasil vai levar você para dentro dos bastidores da fabricação dos cinturões de campeão. Vamos explorar as origens históricas, o processo artesanal de fabricação e o impacto cultural que fazem deles um dos prêmios mais cobiçados no mundo da luta livre. Prepare-se porque esta jornada vai ser épica. A história dos cinturões de campeão. Os cinturões de campeão não foram sempre assim como os conhecemos hoje. No passado, os vencedores recebiam coroas de louros douradas nos Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Você provavelmente deve se lembrar delas nos filmes do Gladiador. Pois é, a ideia de premiar lutadores excepcionais sempre existiu. E conforme o tempo foi passando, esses prêmios se tornaram cada vez mais sofisticados. Foi no século XIX, portanto, que a luta livre ganhou popularidade. E para instigar ainda mais a competição, os campeões começaram a receber cinturões, como símbolos de superioridade. Inicialmente feitos de couro simples e metal, os cinturões tornaram-se cada vez mais elaborados, incorporando pedras preciosas, ouro e outros adornos que o tornam uma peça de luxo única. O primeiro cinturão oficial da luta livre foi entregue em 1810 pelo rei Jorge III ao boxeador Tom Cribb. Desde então, o conceito evoluiu e se tornou um ícone global. Hoje, cinturões como o Winged Eagle, o Big Gold Belt e o Universal Championship não são apenas troféus, eles são legados vivos que marcam a história da luta livre no mundo inteiro. Mas como esses cinturões são criados? Vamos entrar na parte mais técnica dessa jornada. O design, o começo de tudo. Antes de qualquer cinturão chegar às mãos de um campeão, ele começa com uma ideia. Com criatividade ilimitada, os designers trabalham para criar um cinturão único e visualmente impactante, que são gerados com softwares CAD para elaborar desenhos técnicos detalhados, incluindo dimensões, formas inusitadas e outros elementos decorativos. Não é segredo que os designs dos cinturões de campeão são um dos elementos mais importantes de um campeonato, pois representam um vencedor e um título por décadas. Depois que o designer define todos esses elementos básicos, inicia-se um processo de indas e vindas entre ele e a organização de luta para ajustar cada detalhe e ornamento. Quando chegam a um consenso final, os esboços finais são feitos e o projeto avança para uma próxima etapa. Escolha dos materiais. Depois que o design é aprovado, começa a seleção dos materiais para garantir qualidade e conforto. O couro natural é frequentemente escolhido por sua durabilidade e textura autêntica. Além disso, materiais sintéticos como couro PU também são amplamente utilizados devido à sua flexibilidade, sustentabilidade e resistência à água. Agora que os materiais que vão compor o cinturão foram escolhidos, vamos para a produção. Modelagem e fundição das placas. Por mais importantes que sejam os designs em 2D, eles não têm valor se não puderem ser convertidos em modelos tridimensionais. Assim,
Logo após os esboços serem concluídos, os fabricantes de cinturões iniciam a modelagem básica do design, tanto para visualizar a peça em 3D, quanto para criar um molde que será utilizado para fundir as placas metálicas. Os artistas esculpem manualmente um modelo altamente detalhado em argila macia. O molde de gesso é utilizado para produzir um modelo metálico macio, geralmente feito de alumínio ou outras ligas fáceis de moldar. Esse modelo metálico será a base final antes da fundição das placas. Os artistas gastam bastante tempo refinando os detalhes e eliminando quaisquer imperfeições antes de criar o molde definitivo para a fundição. Finalmente, o molde final é usado para fundir as placas reais, feitas de estanho derretido. Após a fundição, as placas de estanho são deixadas para esfriar completamente, antes de seguirem para a próxima etapa, refinamento e detalhamento. Este é um processo artístico, onde cada cinturão leva semanas ou até meses para ser finalizado. Refinamento e detalhamento. Como as placas foram fundidas e não esculpidas ou forjadas, elas apresentam muitas arestas ásperas e detalhes pouco profundos, o que não é ideal para um dos símbolos mais importantes da luta livre. Por isso, mesmo após a fundição, os artistas passam um longo tempo aprimorando cada detalhe, como esculpindo letras e desenhos e polindo as bordas ásperas, removendo excessos de metal derretido. O resultado final é uma placa perfeitamente acabada, pronta para receber os últimos detalhes. Adicionando detalhes finais. Alguns elementos não podem ser criados durante a fundição, como letras afiadas, esculturas e pequenas decorações. Esses detalhes são esculpidos separadamente e fixados posteriormente à base da placa. Após essa etapa, as peças passam pelo mesmo processo de refinamento para que sua superfície fique uniforme com o restante do cinturão. Depois que os cinturões são montados dessa maneira, falta apenas uma etapa essencial, a galvanoplastia. Galvanoplastia. A galvanoplastia cobre as placas com uma camada de ouro, prata ou ródio, garantindo uma aparência premium e proteção contra a corrosão. Limpeza. Antes de receber o banho de ouro, no entanto, a peça passa por uma limpeza completa das placas para remover sujeira ou resíduos metálicos que possam interferir na aderência química do revestimento. Polimento. Após a limpeza, elas são polidas manualmente com uma roda de polimento giratória para garantir que a superfície fique lisa. Banho químico. E por fim, elas passam por um banho químico em uma solução eletrolítica especial, onde uma corrente elétrica deposita lentamente uma camada perfeita de ouro ou outro metal precioso sobre as placas. Se o cinturão tiver mais de um tipo de metal precioso, o mesmo processo é repetido, cobrindo áreas separadas para obter um efeito de 2 tons. Uma vez finalizado, o cinturão fica brilhante como uma joia refinada. Acabamentos e personalizações. A forma como um cinturão é decorado pode variar de acordo com a competição, o designer e o ano. No entanto, algumas técnicas são comuns, como a gravação química, a pintura esmaltada e a aplicação por um joalheiro de pedras preciosas, como rubis, safiras ou até diamantes. Você sabia que o cinturão Crown Jewel da WWE, por exemplo, é avaliado em mais de $1 milhão, pois contém 50 quilates de diamantes? Você imaginava que esses cinturões fossem tão valiosos? Fabricação do couro e montagem final. Com as placas prontas, é hora de preparar a base. Comparado à fabricação das placas, o processo de confecção da base do cinturão é relativamente simples. Primeiro, o couro é cortado, tingido e costurado manualmente. Para proporcionar conforto aos campeões, um forro de spandex ou feltro é adicionado na parte interna. Então, as placas de couro são fixadas com cola industrial e costura reforçada. Fivelas e ajustes são adicionados para um encaixe perfeito.
E por último, o cinturão recebe uma aplicação cuidadosa de vinil de alta qualidade nas bordas externas do cinturão para um acabamento premium. Antes do envio, o cinturão recebe a marca da organização e do fabricante, sendo cuidadosamente embalado em uma caixa personalizado e enviado para entrar para a história da luta livre. Agora que você conhece todo o processo de fabricação, o que acha do trabalho por trás desses cinturões icônicos? Os cinturões não pertencem apenas aos lutadores, eles também pertencem aos fãs. Muitos deles compram réplicas para se sentirem mais próximos dos seus ídolos. Além disso, momentos históricos como John Cena levantando o Spinner Belt ou The Rock segurando o Big Gold Belt fazem esses cinturões terem um significado muito maior do que apenas um troféu. Eles carregam emoção, história e glória. Da próxima vez que você ver um cinturão sendo levantado num momento emocionante de vitória, lembre-se que ele não é apenas um cinturão, é um símbolo e legado histórico. Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se e ative o sininho para mais curiosidades incríveis do Maquinar Brasil. Nos vemos no próximo vídeo.